Pedro Henrique Pereira de Oliveira. Palmas pro ele. Pedro. Primeiramente, boa tarde, né? Eu gostaria de saber aqui quem tem interesse em desenvolvimento de jogos, já viu algo parecido? Levanta a mão. Ah, tem um pessoal aí já. Então, pessoal, o que eu vou apresentar hoje para vocês é esse projeto que eu fiz, que ele é muito focado na Godot Engine, que eu vou explicar mais para frente. E o objetivo desse projeto é o compartilhamento de código. Então, eu vou passar aqui para a gente começar. O que vocês estão vendo aí foi a primeira visão que eu tive quando eu me apaixonei pelo desenvolvimento de código. Então, esse programa aí é o Blender, essa versão mais específica é de 2011, 2012. Que quando eu vi essa tela, cara, eu me apaixonei de verdade, me apaixonei à primeira vista. Esse programa, para quem não sabe, você pode criar vários elementos do âmbito 3D, então você pode criar modelos 3D, você faz animações. E uma curiosidade bem legal, para quem gosta de jogar e conhece mais jogos, tem um projeto chamado 171, que é o famoso GTA brasileiro. Ele começou sendo, então, no Blender. Ele era um projeto do Blender. Porque o Blender ele tinha uma linguagem de programação visual e também Python. Então, cara, quando eu vi isso aí, eu me apaixonei. Eu falei, eu quero ter uma linguagem parecida com essa. Eu quero ter um projeto parecido com o Blender. E hoje não, sempre ele é um projeto open source. Então, eu também me apaixonei por projetos open source. Atualmente, essa é a minha linguagem de programação. Então, é um Visual Script. Ele é voltado mais para o Godot. E esse projeto ele vem crescendo bastante nos últimos meses, que eu vou postar até mais atualizações. Então, é outro papo, vou falar outro dia sobre esse projeto. Bom, e o que é o Godot? O Godot ou Godot, tanto faz, você pode chamar dos dois jeitos, porque isso é uma discussão já entre a comunidade, então os dois jeitos estão certos. Bom, ele é uma ferramenta para você desenvolver jogos, aplicações, entre outras coisas, multiplataforma e open source. Então, você chega lá, só você baixar, e ele é bem leve. Para quem conhece, diferente de outros programas, são muito mais pesados, então ele é bem leve, menos de 100 MB você baixa. E já roda o projeto. O que você pode desenvolver com o Godot, principalmente, são jogos. Então, eu coloquei alguns jogos aí que talvez vocês conheçam. O mais recente é o Sonic Colors Ultimate, que ele usou a API do Godot, apenas a API 3D para desenvolver. O Slay Spire, que é um anúncio novo, então trouxe para vocês aí para dar uma empolgada. E outros jogos mais famosos na Steam. Você pode criar também aplicações. Então, aplicações totalmente inteiras feitas por Godot. Eu coloquei aí um exemplo, à esquerda você tem um editor de imagem, editor de animação, pixel art e tudo mais. Esse programa foi feito completamente em Godot. E o outro é um programa para iPad, para modelagem 3D, rotopologia e tudo mais. Então, ele é bem voltado para o 3D. Vocês também têm o Embeddable. E o que seria isso? Você consegue pegar o Godot e aplicar ele dentro de outra aplicação. Então, no caso, eu coloquei um exemplo do Tesla, que o Alex Guichet, ele publicou no perfil dele, que hoje a Tesla já utiliza o Godot para aplicações, os objetivos voltados 3D. Então, aqui ele tem uma aplicação Swift UI. Tudo isso que você está vendo de animação 3D da casa, da energia, do carro girando, isso já é do Godot. Então, basicamente, é uma integração do Godot dentro do Swift UI e React Native. O que é um playground? Como vocês viram na palestra de Angular, o Angular também já tem um playground. A tradução literal seria parquinho. Então, o que você faz no parquinho? Você brinca. No caso, eu coloquei um exemplo do Svelte Playground, que você vai lá, faz um códigozinho e compartilha com quem você quiser. Ou você fica para você mesmo. Nesse caso, o Svelte, a própria documentação já é linkado ao playground deles. Então, se você quiser o exemplo ali do lado esquerdo, você consegue clicar e ver o código rodando. Você não precisa criar um projeto todo na sua máquina. E por que criar um para Godot? Bom, um lado é como o código hoje é compartilhado no fórum da Godot, do lado direito é como ele foi compartilhado no Stack Overflow, especificamente JavaScript. Então, qual que é a diferença dos dois?
ela é bem simples. O código JavaScript, quando compartilhado no Stack Overflow, você tem a opção de rodar ele na própria resposta. Então, você não precisa configurar todo um projeto, toda uma aplicação apenas para rodar um teste. Você já roda direto da aplicação. E do lado esquerdo é um exemplo de como foi compartilhado no fórum oficial da Godot. Então, o código, como vocês podem ver, é gigante. Então, isso foi uma resposta de uma questão que o usuário teve. E para ele testar se isso está certo ou não, ele teria que baixar, aí criar toda a cena, criar os scripts, rodar. Então, isso é um passo muito a mais que o Godot Playground consegue resolver. Bom, compartilhamento de código também é algo muito importante. Como vemos ali, a gente pode responder perguntas, fazer um embed dele. Só que o meu objetivo maior é o compartilhamento de código. Então, eu botei um exemplo do CodePen, que é uma das minhas inspirações. Você tem uma biblioteca de várias coisas de JavaScript, CSS, HTML, no caso, que você consegue ir lá, se você quiser tirar uma dúvida, se você quiser ver projetos parecidos ou inspirações. Esse é um futuro próximo que eu quero para o Godot. Atualmente ele já tem um compartilhamento de código, mas não tão bom quanto esse. Essa estrutura do Godot Playground é bem simples. Ela basicamente é apenas front-end. O back-end ele só serve para upar arquivo e basicamente isso, só upar arquivo. Bom, então nós temos a Navibar, que tem algumas opções básicas, como o nome do projeto, a versão da Godot que ele está. Nós temos os dois botões ali. Basicamente, o primeiro é baixar o projeto para a sua máquina. Então, esse botão ele é o mais usado atualmente. O que acontece? O usuário entra nessa aplicação e quer testar um algoritmo simples. Ele quer ver se o algoritmo funciona, se ele rotaciona, o que ele faz. Então, ele vai lá, faz, em vez de configurar todo o projeto, como eu disse, ele baixa o projeto, ele faz online. Se ele quiser, ele baixa depois ou pode compartilhar. Então, no botãozinho azul ali, você consegue compartilhar o projeto com a comunidade. Vai gerar um link e você compartilha esse link aonde você quiser. Na sidebar não tem segredo, é a mesma coisa de qualquer outro sistema. Então, fica ali o sistema de arquivo. Atualmente, ele aceita o GDScript, que é a linguagem de programação da Godot, mas também aceita shaders. E o que seria os shaders? Os shaders ele é uma linguagem de programação, vamos dizer assim, entre aspas, que ele é rodado pela GPU. Então, você consegue controlar a iluminação, você consegue controlar os materiais que você vê na tela. Basicamente isso. Aqui temos um editor de código, então esse editor de código ele serve apenas GDScript, não serve nenhuma outra linguagem, porque essa é a linguagem oficial. Aqui nós temos a cena, desse lado fica a cena, então essa cena você não precisa apertar play, ela já roda automaticamente, enquanto seu script vai carregando. Ao longo que você vai digitando, ele vai carregando e te mostrando o que você tem. Um terminal que é bem básico, ele mostra texto atualmente e JSON, então você consegue manipular o JSON assim como você faz no Chrome, no Firefox. A barra de tarefas, que tem alguns botões, por exemplo, se você quiser focar no 2D, você consegue clicar ali no 2D, você vai ver só o 2D, então você vai ver só os sprites. Você pode ver o 3D, criar cena e algumas opções a mais que eu vou mostrar também no videozinho a seguir. Bom, então, esse é um vídeo de eu demonstrando. Você precisa, quando você entra nesse site, você precisa abrir o Godot. Aí ele já está executando. O que eu fiz ali foi habilitar o modo debug, o debug visual. Então, esse vídeo está bem acelerado, você não precisa entender o que eu estou programando, eu vou dar uma breve explicação. Aí eu estou colocando um color picker que serve para... vai servir para escolher a cor do mundo, então vocês estão vendo aí. Só para ficar mais bonitinho, né, ficar mais apresentável. A seguir, o que eu vou fazer? Aquela imagem que você viu do Godot, rosa anterior, é exatamente o projeto aí que eu estou criando. Então, aí eu estou criando um plano 3D, que depois eu vou rotacionar. Então, ele funciona assim, tem vários passos para você criar um sistema 3D. Aí, essa é a última parte, eu adiciono na cena. Como vocês podem ver ali, ele altera em tempo real. Então, agora eu vou fazer uma brincadeira, eu vou rotacionar esse plano.
Então, eu rotacionei para quando a bolinha vir de cima, ela bater e ir para qualquer lugar, né? Vai ficar legalzinho. Agora eu estou criando a esfera, então estou criando a classe de esfera, que vai ser a bolinha que eu vou instanciar quando apertar espaço. Do mesmo jeito que eu criei o plano, então o Godot ele já vem com esses modelos 3D básicos, que são os modelos primitivos, que são esfera, plano e tudo mais, cilindro. Agora eu estou criando... Eu cometi um erro aí, né, porque era para passar para outra função, mas basicamente quando a bolinha cair mais de 10 metros, ela vai resetar e vai subir para cima e cair de novo. Aí eu estou criando os inputs, então o que eu quero? Eu quero que quando eu apertar espaço, ele cria uma nova bolinha, isso tudo em tempo real. Então, eu consigo a qualquer momento apertar espaço e vou realmente ver o que está acontecendo. Então, aí eu fui apertando espaço várias vezes, desabilitei o debug visual. Como vocês podem ver, tem algumas facilidades, então, por exemplo, a luz ela já vem pronta, você consegue mover a câmera, então já tem esses controles de câmera, tudo para facilitar a sua vida. Então eu faço essa demonstração, o código ficou assim, ficou bem legalzinho, ficou interessante. Bom, e como funciona a comunicação entre o Godot e o JavaScript? Como ele é um embeddable, a solução que eu achei foi usar um pattern. Esse pattern que vocês estão vendo é chamado produtor e consumidor. O que acontece? O JavaScript, quando ele quer saber alguma coisa, ele manda para uma fila compartilhada, então o Godot vai ficar escutando essa fila e vai ver, tem alguma coisa para mim? Se tiver, ele resolve e devolve em outra fila. Então, quando ele vai fazer o inverso, ele faz a mesma coisa. Então, é o mesmo passo, bem simples. Aí eu botei um exemplozinho do código, então não sei se dá para ler direito, mas basicamente ali no primeiro é o TypeScript, ele está falando, aí é um endpoint de adicionar script, então ele vai fazer um add bridge action, que no caso seria adicionar a fila, ali logo embaixo seria a implementação para adicionar na fila, então como vocês podem ver é só um data push, então ele só dá um push no array, ele adiciona um novo elemento, e no Godot quando ele escuta, ele vai ter vários endpoints, então no caso ali adicionar script, ele vai ver que é esse sinal e mandar para a função correta. E do mesmo jeito, ao contrário, ele faz a mesma coisa. Agora que eu fiz uma introdução, eu queria mostrar para vocês qual a stack que eu usei. Então, qual o conjunto de ferramentas que eu usei. Eu vou dizer para vocês o que eu não gostei, espero não causar polêmica. Algumas coisas eu não gostei no Vue, algumas coisas eu não gostei no Svelte. Eu sou meio fãzinho de React, então... Primeiramente, o editor de código. Então, o editor de código que eu usei, ele é o Monaco Editor. Todo mundo aqui conhece o Monaco. Por quê? Porque ele é basicamente o VS Code. Então, ele é o core do VS Code. É um editor open source, na web, e é isso. O que os outros editores precisam? Por que eu escolhi o Monaco? Outros editores, como o Ace, CodeMirror, eles são editores mais antigos. Para você criar uma linguagem básica, você basicamente precisa desse diagrama, bem simples. Para quem não conhece, isso aí é o front-end de um compilador, bem básico, os 2 primeiros passos. Então, o que acontece? O Lexer, ele divide o seu código em vários pedacinhos. Então, se você tiver um exemplo bem básico, 1 mais 2, ele vai colocar 1 é um número, o mais é um símbolo e o 2 é um número. E o parser vai pegar esses bloquinhos, né, que são os tokens, e vai montar uma árvore e vai ver se a regra se aplica à sua linguagem. Então, no caso de 1 mais 2, a linguagem está certa. Se eu colocasse 1 mais uma string Pedro, no JavaScript estaria certo também, mas no caso do Godot estaria errado. E qual a facilidade do Monaco Editor? Apesar de ele precisar do diagrama também, você consegue criar a linguagem da forma tradicional, ele também nos permite usar APIs. Então, eu posso usar APIs em vez de ter que construir uma linguagem do zero, que foi no caso que eu fiz. Nesse exemplo, então, para você fazer um Lexer bem básico, você pode criar só com regex. Então, com regex puro você consegue usar. Você consegue definir o tema da sua linguagem usando objetos. E isso se segue para tudo. Então, eu consigo criar o parser do zero, eu consigo usar essas APIs e é tudo baseado em objeto. Então, como que eu fiz? Basicamente, isso é uma gambiarra, então eu adoro gambiarra e eu
O Godot, ele me força a usar gambiarra, porque ele não tem tanta funcionalidade assim. Então, quando eu estou programando o JavaScript, mando meu código para o Godot, ele não tem um evaluation igual o JavaScript. O que eu faço? Eu crio um código e tento executar. Se der pau, ele vai dar pau no terminal e eu vou conseguir ler esse terminal e ver se deu pau. Se der tudo bem, ele roda tranquilo. Então, eu consigo retornar esses dois valores, se ele deu errado ou se ele deu certo. Agora que começam minhas indecisões no front-end. Para explicar melhor, essa aplicação ela foi construída em 3 tecnologias diferentes. Ela começou no React, depois eu fui para o Vue por mais afinidade, depois fui para o Svelte e depois voltei para o React de novo. Então, eu vou explicar um pouquinho do porquê que eu tomei essa decisão. Para começar, a sintaxe. Por que eu saí do React? Não foi por causa da sintaxe, mas é interessante ver a diferença dos 3. Então, no caso, lá em cima, você consegue ver o Svelte, ele trabalha com template, e ele é muito mais simples do que os outros 2. E o Vue segue o mesmo conceito do Svelte, então ele também trabalha com templates, muito diferente do React. Então, a ordem de simplicidade segue como o Svelte, o Vue e depois o React. Performance. Esse foi um dos maiores problemas que eu tive nessa aplicação. Por quê? O que acontece? Eu tive uma decisão de tentar replicar o que o Godot faz. Então, se o programa rodasse a 60 frames por segundo, eu receberia uma enorme quantidade de dados 60 vezes por segundo. E os dados do Godot são absurdos. Por exemplo, a minha ideia era fazer um debug visual, só que dentro do React, o que não foi possível. O FPS ele foi diminuído, então uma aplicação no meu computador que rodava a 144 FPS, ele estava rodando a 20. Isso muito por causa dessas 3 opções. Então, como o React trabalha, ele usa o DOM. O que acontece? O Facebook, que agora é o Meta, ele criou o Virtual DOM para ser mais rápido que o DOM real. E o que seria o DOM real? O DOM real ele é uma API entre o JavaScript e o HTML. Então, eles criaram o Virtual DOM para ser mais rápido. E, de fato, ele realmente é mais rápido. Só que a implementação do React, ela faz com que seja lenta. Ela vai pegar o estado anterior, o estado atual, vai comparar os dois, o que tiver de errado, ele vai fazer alteração no HTML. Só que o que acontece? Quando o volume de dados é muito grande, cada node que ele verifica, ele vai consumindo mais da performance do aplicativo. Então, aí eu falei, vou ter que ir para o Vue, não é possível. Aí, o que acontece? O Vue, ele é uma forma híbrida. Para quem não conhece, o Vue ele tem 2 versões. Então, na verdade, agora ele só tem uma, mas antes ele tinha o Vue 2 e o Vue 3. E o Vue 2 ele era igual ao React, ele usava Virtual Node. Então, eles decidiram criar o Vue 3 sendo uma forma híbrida. E, basicamente, é o quê? Ele ainda utiliza Virtual Node, só que ele Virtual DOM. Então, ele compila o seu código, o seu template, de uma forma que ele seja muito performática no Virtual DOM. Por isso que ele é um Virtual DOM informado pelo compilador. Então, o compilador fala como que ele deve rodar esse Virtual DOM. No caso do Svelte, o React ele é uma biblioteca, o Vue ele é um framework e o Svelte ele é um compilador. Então, ele é muito diferente dos 3, por isso que ele usa o DOM real. O que acontece? Ele tem um template, ele pega esse teu template, ele vai compilar em um código JavaScript. Por isso que ele é muito rápido. Então, por que eu voltei para o React, se os outros são tão bons? Bom, eu gosto da sintaxe do React, então o JSX ele é muito bom, eu adoro. Gosto muito, ele possibilita muita gambiarra, então você consegue fazer muita coisa. A comunidade é maior, não preciso falar, a comunidade do React é muito grande, eu me sinto muito acolhido também. As libs, os frameworks são muito diferenciados, então isso tem muito a ver com a comunidade que é maior, então obviamente vai ter muito mais libs, muito mais frameworks. E a comodidade, então eu trabalho hoje com React, somente com React, e quando eu estava usando o Vue, estava usando o Svelte, às vezes eu me confundia no trabalho. Os state é variável, as stores são diferentes, então tudo é diferente, você acaba se confundindo. Então é mais fácil você focar em um, para a sua vida ficar mais fácil também, né? E mudança no projeto. Como eu falei, meu projeto queria se parecer muito com o Godot, então
Eu queria ter um debug direto no TypeScript, no JavaScript, só que eu tive a ideia de mudar e ficar muito parecido mais com o Code Sandbox, o Svelte Playground, que eu mostrei para vocês. E por que eu não escolhi os outros também? Bom, quando eu estava programando essa aplicação, por volta de 2022, o Vue 3 tinha acabado de se lançar oficialmente. E o que acontecia era, essas duas versões elas são muito diferentes. Então, cada vez que você ia procurar na internet, você achava mais do Vue 2 e menos do Vue 3, mesmo que a versão tenha sido lançada oficialmente. Mas também esse Option Component API são duas formas diferentes de você trabalhar. Então, uma é voltada mais para o objeto e a outra mais para template em si, da mesma forma que eu mostrei para a sintaxe. E isso é muito confuso, acaba sendo muito confuso, porque você vai pesquisar um conteúdo na internet, você acha do 2, não acha do 3, às vezes. Isso mesmo acontece na documentação oficial. Agora o Vue 2 ele foi descontinuado em dezembro de 2023, então esses problemas eu espero que não esteja acontecendo mais. E por que eu não escolhi o Svelte? Porque a comunidade é pequena, então se você tiver algum problema e ele não foi resolvido ainda, se lascou. Basicamente isso. As bibliotecas, elas são muito embrionárias, então se você está indo para o Svelte e você veio do React, você vai sentir isso na pele. Então, as bibliotecas, a maioria não lançou a versão 1.0, não está pronta para produção. E principalmente o template. O que me dá mais raiva é o template. Você só pode criar um componente por arquivo. Então, se você quiser criar outro componente, você tem que criar outro arquivo. Já no React, você pode ter vários componentes no mesmo arquivo. Essa é a minha stack atual, é a stack que eu uso no Godot Playground, que é o Next, o JI, o ShadCN UI e o Tailwind. Então eu amo, não pretendo largar muito cedo. Aqui é o ShadCN UI, muita gente já deve conhecer, ele já está ficando bem famoso hoje, ele cresceu bastante, mas eu peguei ele ali no comecinho, cara, ele era muito interessante a proposta dele. E qual que é o diferencial dele? Em bibliotecas como Material UI, Chakra UI, você recebe o código compilado. Então, você baixa no npm package, dá o npm install, e ele baixa seu código compilado. O diferencial do ShadCN é que você pode ir lá e simplesmente copiar o componente. Você copia o componente, cola no seu projeto, então você altera do jeito que você quiser. Simples assim, nada é compilado, a biblioteca se torna sua. Inclusive, eles não se consideram uma biblioteca de componentes, e sim um conjunto de componentes. Estou usando o Tailwind CSS, esse aí, todo mundo já conhece. Então, qual que é o diferencial do Tailwind? Para mim, o diferencial seria não precisar ficar criando nome de classe, ficar criando arquivo CSS. Então, eu já odeio. Isso aí é mais gosto pessoal. Então, ele tem um conjunto de classes que você pode usar no seu projeto. Basicamente isso. Então, você vai ter só o seu projeto React, vai ter o seu Svelte e vai mexer em um arquivo só. Por falar nisso, ele também analisa o seu código e consegue compilar os arquivos CSS, tornando assim muito mais leve. Você não vai estar cheio de classe repetida e tudo mais. Agora, o JI ele é uma alternativa ao Redux e o Zustand. Então, ele é uma alternativa muito mais leve e tem uma abordagem interessante. O que vocês estão vendo aí é basicamente o que ele é. Então, ele só tem essa palavra, átomo. Ele trabalha como átomo. Então, você tem um átomo que pode ser um booleano, uma string, um objeto, um array. E é basicamente isso. Então, ele é servido na aplicação globalmente. Para acessar ela no componente, você vai usar igual um useState. Então, você tem o get e o setter. Então, não tem segredo. É basicamente isso. Testem, que é muito interessante. Bom, e para finalizar aqui, eu gostaria de dizer, aí estão minhas redes sociais, quem se interessar por desenvolvimento de jogos, cara, me segue lá no Twitter, que eu vou postar muita coisa, vou postar mais atualizações, principalmente da linguagem visual, que eu já estou tendo contato com o pessoal da Godot, eu vou entregar muita coisa, então vamos montar uma comunidade, se você se interessa, me chama lá, conversa comigo aqui também, que eu estou querendo evoluir esse cenário de jogos no Brasil.